Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aí de música, tudo bem? E hoje vai ter a nossa revisão, galera. Então não perca nenhum detalhe do que eu vou falar hoje, tá legal? Tudo bem? Então vamos pro vídeo. Vamos lá, galera, vamos iniciar a nossa revisão aí dos nossos estudos, tá legal? Nós estamos estudando sobre os instrumentos musicais e vamos iniciar pela sanfona, tudo bem? Para você que ainda está meio perdido, os primeiros registros da sanfona no Brasil surgem lá no Rio Grande do Sul, que foi trazida provavelmente pelos imigrantes italianos e alemães, por volta de 1836. A mesma foi levada ao norte por soldados nordestinos que lutaram na Guerra do Paraguai em 1864, tudo bem? Por ter uma possibilidade melódica muito grande, a sanfona veio a ser uma alternativa mais prática e econômica, substituindo até mesmo na orquestra, até mesmo o piano, tá legal? Para acompanhar as danças ou cantigas locais. A mesma alcançou popularidade entre as décadas de 40 e 70, quando começa a cair em desuso conforme cresce a acessibilidade do teclado eletrônico. Bem, vocês sabiam também, pessoal, que a sanfona ela tem 3 nomes, tecnicamente falando? Isso mesmo, coleguinha. É a sanfona, como vocês sabem, tem o acordeon e a gaita. Isso mesmo, ainda hoje muitos nordestinos chamam a sanfona de gaita ou acordeon, tá bom? Olha só que legal, né? Bem interessante. Mesmo sendo um instrumento fortemente vinculado às tradições, o acordeon ou sanfona é um instrumento muito versátil na criação de arranjos, de melodias e harmonias e até mesmo para utilizar em qualquer gênero ou estilo musical, bem interessante. O acordeon possui também inúmeras variações de tamanhos, de quantidades, de baixos, de teclas e botões de afinações. Por isso a dificuldade um pouco maior de tocar esse instrumento tão versátil. Vamos para o próximo instrumento musical. Vamos falar sobre a trajetória do cornet inglês, tá? Esse instrumento é um instrumento de madeira, tá? De palheta dupla da família do oboé, tá? Então, o cornet inglês é um instrumento mais grave do que o oboé, tá legal? Para vocês terem noção, o cornet inglês foi inventado em 1760 por Ferlades, fabricante de instrumentos em Bérgamo, lá na Itália. Enfim, esse instrumento só ficou bastante conhecido já no século XIX. Então não é um instrumento tão velho assim, tá? É um instrumento novo. Vamos falar sobre a trajetória do xilofone. Quem nunca viu um xilofone aí, hein? Eu acredito que todos já viram um xilofone com um coleguinha, com um bebezinho, batendo as paquetinhas lá, né, no chão, um instrumento todo colorido, bem legal, né? Bem, para você que não sabe a trajetória do xilofone, segue aí as informações de revisão. O xilofone, ele na verdade se originou há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Pois é, coleguinha, é bem antigo esse instrumento, apesar de ser um instrumento utilizado por criança, ainda hoje faz aí a alegria da criançada, mas é um instrumento bem antigo, viu? Documentos mostram que por esculturas do templo de músicos que tocavam instrumentos que tinham suas barras de madeira suspensas, os xilofones foram vistos na Ásia no século IX e mais tarde na África. Por volta do século XVI, havia chegado ao continente europeu. Por volta do século XIX, o xilofone ganhou popularidade, graças às apresentações do virtuoso músico russo Mikhail Joseph Guzov. Para fazer um som no xilofone, o músico deve bater nas barras com bastão e o instrumento produz um som claro e nítido. É um instrumento melódico e harmonioso. Já quando o xilofone é tocado com bastão macio, ele produz um som mais silenciado, beleza? Bem, as barras do xilofone também são feitas de pau rosa. Decore isso aí. Qual é o material do xilofone? Pau rosa, tá? Ou também de fibra, galera. Fibra de vidro bem durável, tá legal? Depois que a matéria-prima é selecionada, as barras são cortadas e moldadas em vários comprimentos. Barras mais longas tocam notas mais baixas, enquanto as barras mais curtas tocam as notas mais altas.
Uma corda é amarrada através dos buracos em ambas as extremidades de cada barra para mantê-las no lugar e permitir que elas vibrem livremente. Atualmente, os xilofones de concerto, decore aí, tem tipicamente 42 a 48 barras, que são dispostas como teclado de piano. Bem legal, né, galera? Para quem não sabe, o xilofone também faz parte da família da percussão, tá? Vamos para o nosso próximo instrumento, harpa. Vamos falar sobre a trajetória da harpa. A harpa é o instrumento de existência mais remota que existe, tá? Ou seja, é um instrumento muito antigo. Para você que não sabe, até na época de Davi ele tocava esse instrumento musical aqui, tá? Então, lá na Bíblia fala demais nesse instrumento musical. Ela tem uma forma triangular, suas cordas têm extensão distintas e estão pressionadas em um patamar perpendicular à tampa. Elas são atadas por cravelhas, tá? É a peça em que enrola a ponta superior das cordas do instrumento para que elas sejam tensionadas, tá? Então, para ela dar aquela tensão, ela precisa ser amarrada em algum lugar. E esse lugar se chama cravelha, tá? Esse instrumento provavelmente procede dos ancestrais arcos e flecha, tá? Provavelmente alguns primórdios, nossos primitivos aí perceberam que ao tocar no arco e flecha emitia som e assim nasceu, vamos dizer que a harpa, tá? Também conhecido como lira ou até mesmo harpa africana, mas existe uma diferença dessas duas harpas que nós vamos ver agora. Bem, há duas espécies de harpas diferentes. A primeira harpa, ela tem caixilhos, ou seja, uma espécie de moldura de metal e é totalmente aberta. A primeira tem um traço distintivo, a presença de uma coluna simples que conecta a região da caixa de ressonância e a consola. E a outra harpa tem o nome de lira ou harpa africana. Ela é um pouco mais curvada, tá legal? Ela tem uma curva bem mais arredondada do que as harpas de caixilho, tá legal? Bem simples, né, galera? Então vamos continuar, pessoal. O próximo instrumento que nós estudamos durante esse bimestre foi a tuba, tá? Para quem não sabe, a tuba surgiu no início dos anos de 1800, é um instrumento bem velhinho e é membro mais jovem da família dos metais, tá? E também o maior e o que produz som mais grave, ou seja, bem mais forte, tá? O mesmo é constituído por um tubo cilíndrico e recurvado sobre si mesmo, que termina numa câmpula em forma de sino, tá? Como vocês estão vendo na imagem. Existem tubas de vários tamanhos, pessoal. Existe tuba de tenor, existe tuba do baixo, ou seja, um contrabaixo. O tenor é quando a gente fala que a tuba é um som mais agudo, tá? E temos a tuba contrabaixo, que é algo mais forte. Apesar dos grandes tamanhos, seu timbre é suave e sua construção permite uma surpreendente agilidade, beleza? É bem tranquilo falar da tuba, porque é um instrumento melódico, harmonioso e bem bonito, né, galera? Um outro próximo instrumento que estudamos durante esse semestre, pessoal, foi o violino. O violino, para quem não sabe, é um instrumento musical classificado como instrumento de percussão, tá? E foi inventado por Gasparo di Salò. É um italiano que viveu entre os anos de 1540 a 1609, tá? O termo violino, assim como o violoncelo, foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a sua designação, ou seja, o seu outro nome era rabeca ou rabecão, tá bom? A palavra que ainda se utiliza em muitos lugares hoje, tá legal, pessoal? O violino possui também 4 cordas. Para você que não sabe, a afinação da mais aguda até a mais grave, sempre de baixo para cima, tá? E é um som melódico e bem impactante, galera. Também pode ser executada beliscando e dedilhando as cordas, tá? Então temos várias maneiras de tocar o violino, com o arco, tá? E beliscando as cordas com os próprios dedos, tá legal? É um instrumento que não tem trastes, ele é um instrumento liso, tá? E existe 4 tarraxas, tá? 4 afinadores para afinar as 4 cordas, tá legal? Vamos para o nosso último instrumento musical de hoje, que é o contrafagote, galera. O contrafagote, podemos dizer que é um instrumento bem grande, ele pesa cerca de 10 kg e é um instrumento musical tocado de forma grave, tá? É um instrumento bem grave, que por sinal é um instrumento de sopro também, tá? De palheta dupla, considerado variante do fagote, que é um instrumento que é um som mais agudo, tá legal? Então, para tocar o contrafagote é preciso que o músico coloque o instrumento no chão
e ele começa a tocar o instrumento com o mesmo tocado ao chão. Bem legal, né, pessoal? Bem, galera, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido aí tudo que eu falei, tá legal? Se caso não se preocupe, vejam e revejam o vídeo várias vezes, tá legal? Até você compreender melhor o que foi passado. Outra coisa, coleguinha, eu deixei um material para vocês aí de tudo isso que eu falei, tá legal? De forma escrita, tá? Esse material é um material de revisão que você também pode pegar e começar a dar uma folheada e ler também, tá bom? Fechou? Então, falou, galera, até a próxima aula.